Olá, eu sou a Graziele Mello, nós estamos no canal Clarificar Conflitos. A temática desse mês é gestão de conflitos psicológicos no contexto da mediação. É algo que a gente precisa de debater. E para falar sobre esse tema, eu convidei duas queridas amigas, que é a Rita Andréia Guimarães e a Márcia Alves dos Santos. As duas são psicólogas, psicanalistas, mediadoras de conflitos e vão se apresentar para vocês daqui a pouquinho. Fique com a gente. Então, como eu disse para vocês, estamos aqui com essas convidadas, amigas queridas, maravilhosas. Muito obrigada por vocês terem vindo. A gente agradece a oportunidade. A gente tá junto, né, sempre. Obrigada. Eu gostaria que vocês começassem, não sei quem que gostaria de começar falando, mas sobre esse tema, porque a gente percebe que muitas pessoas às vezes confundem mediação com psicologia, às vezes acham que mediação é terapia, embora a gente saiba que o efeito que se dá na mediação, ele acaba sendo terapêutico porque gera uma série de sensações que vocês vão poder explicar muito melhor do que eu. E esse é o nosso contexto, eu queria passar a bola para vocês. Eu acho que você falou uma coisa muito interessante, né? Você falou assim, as questões psicológicas na mediação, ou os problemas psicológicos na mediação, e eu acho que é importante a gente pensar assim, são duas coisas muito distintas. Todas as questões do sujeito que vai à mediação, existem questões psicológicas, claro, né? Isso permeia toda a condução, né, de todos os nossos conflitos, né? Ele perpassa por esse lugar. Por outro lado, o foco da mediação não é esse, e o cuidado é que não seja esse mesmo. Porque se a gente pensar, todo mundo precisa ser escutado, né? Quando você está em conflito, mais ainda. Então, o grande risco, se é que eu posso dar essa palavra, né, é determinar essa linha, de que você está ali para ser escutado sobre um viés. Você não está ali para ser escutado sobre o viés de qualquer transtorno psíquico ou qualquer questões psicológicas, como você disse, né? E importante dizer que passa por aí. Não tem como você trabalhar um conflito que você não conheça aquilo que é da psique do sujeito, né? Não estou falando necessariamente de inconsciente, não só de uma coisa da questão da psique mesmo, de como você funciona, né? Como o sujeito funciona frente aos conflitos. E o desafio do profissional demonstrar isso também para a pessoa, né? De uma maneira que seja técnica, que seja distanciada. O que você acha, Márcia? Queria acrescentar, assim, o grande diferencial enquanto psicóloga, né? Acho que a gente pode dizer isso, Rita, é esse trabalho todo emocional, todo aprendizado enquanto psicóloga, porque claro que você já sabe, enquanto psicólogos, psicanalistas, a gente teve que passar por nossa análise pessoal, certo? Então, na mesa de mediação, isso faz toda a diferença, porque como mediadora que também você é, a gente tem que separar o mediador daquele que está na nossa frente. Então, quanto mais a gente é trabalhado emocionalmente e há uma necessidade do psicólogo, do psicanalista para estar à frente do seu cliente, não é? Isso, numa sessão de mediação, trazendo que, como a Rita falou, é uma técnica completamente diferente, não é uma terapia, não é? É muito importante a gente marcar isso. A gente fala, vou citar Adolfo Braga Neto, que é nosso mestre, diz assim, é terapêutico, não é? E lembro muito dele, quando comecei o treinamento, ele ficava, Márcia, não é para fazer interpretação. E não é interpretação, porque é uma técnica específica que a mediação tem, que eu acredito que a gente vai poder alongar. E por falar nisso, não, desculpa, vai. Mas esse nosso trabalho emocional diferenciado, enquanto psicólogos, eu acho que faz diferença na escuta da mediação, exatamente por esse trabalho de separação, eu, outro, que a gente faz enquanto as análises pessoais, as nossas técnicas. Isso é muito importante de você Eu acho que dizer. está falando uma coisa importantíssima, que é do princípio da imparcialidade. Exato. Né? Assim, para você exercer de fato esse princípio da imparcialidade, a gente tem que, em primeiro lugar, entender que a gente é parcial. Né? E com essa parcialidade, ela é trabalhada exatamente com esse distanciamento. Exatamente. Eu e outro. Né? Então, assim, dar esse lugar ao outro, no sentido mais amplo da palavra, né? Aquele que está ali é o outro. Né? E então você o desconhece. E esse problema é do outro. Isso. Eu acho isso muito importante, porque como a Márcia colocou, e é bom vocês saberem disso, que apesar, né, dela, por igual ela falou, eu sou psicóloga e tudo mais, e isso realmente ser um passo à frente, eu acho que é uma vantagem, no sentido, vou explicar o que eu quero dizer, no sentido de que você já chega para fazer uma formação com esse trabalho de autoconhecimento. Sim. Quem
não tem essa formação, por exemplo, no meu caso, eu não tive essa formação. Eu trabalhei isso na minha experiência enquanto mediadora, nesses 13 anos de mediação, e foi realmente um desafio pessoal, né? Porque você não faz muitas vezes uma formação de 40 horas em que você não trabalha o seu autoconhecimento ali, né? E as pessoas às vezes fazem uma formação de 40 horas e já se sentem grandes mediadores, sendo que na verdade a mediação e um profissional mediador, ele se faz no dia a dia, na vivência prática, com formações complementares, é o resto da vida. E o que você disse, que o Adolfo comentou, eu até gostaria de explorar isso de vocês enquanto profissionais, é que você falou assim, olha, é terapêutico, mas não é terapia. Exato. O que seria isso tecnicamente? Terapêutico, terapia? Expliquem esses termos assim um pouquinho pra gente. Fico pensando, porque no processo terapêutico, numa análise, o paciente está ali, não é? E a grande frase da psicanálise, tornar consciente o inconsciente. Tornar consciente o inconsciente. Correto, Rita? Sim. E então a gente vai trabalhando ao longo, né, da terapia para que ele traga as questões, né, e ele traz, e dali a interpretação dele, né, o autoconhecimento e esse tornar então consciente esses aspectos inconscientes que ele vai repetindo ao longo da vida, que muitas vezes trazem dificuldades nos relacionamentos, correto? Ok. Quando a gente fala essa frase do Adolfo, ele fala, não é terapia, mas é terapêutico. Você concorda comigo que quando a gente está em mediação e o propósito é o diálogo ali, não é? Então esse diálogo, ele não propicia uma reflexão da forma de ação nos relacionamentos? Nesse sentido. Não é grave. Ele ressignifica, transforma. Ele pode transformar, ele reflete, não é? A forma que ele está relacionando com aquele sócio, com aquele ex-parceiro, né? Naquele condomínio. Então é uma forma dele perceber a forma de ação dele e poder fazer uma mudança. Por isso, terapêutico, nesse sentido. Eu fico né? pensando que Legal. Não tem nada mais terapêutico do que você se colocar no lugar que é seu, né? Então, eu acho que esse é uma demanda maravilhosa da mediação. Reconhecer o seu lugar, saber que ele é seu e se posicionar né? nele. Porque assim, a gente reconhece esse lugar a partir da gente e a partir dessa relação. E na mediação existe esse convite. Né? Esse convite de esse eu e o outro, esse distanciamento, e a partir daquela fala do outro, da minha fala, eu poder me posicionar. Porque eu fico pensando que a ética da responsabilidade é a coisa mais terapêutica que tem. Sim, né? No sim. sentido de eu estou inclusa na minha questão. Né? Porque às vezes a gente tem um conflito, tem um problema, mas a gente não está incluso. Não é assim, é o outro que fez, é aquele que resolveu. Então eu acho que quando você se inclui no sentido da responsabilidade, né? E responsabilidade no sentido mais amplo da palavra, de responder por você mesmo, eu acho que isso é a coisa mais terapêutica que tem. E acho que a mediação é maravilhosa nesse sentido, com essa convocação, porque é o que a gente mais está precisando hoje. Né? É que a gente possa ser chamado, vem cá, você faz parte do seu problema, sabia? né? Você faz parte da sua questão, você sabia? Né? Então eu acho que isso é terapêutico, né? Isso é terapêutico e não é terapia. Eu acho que com todas essas explicações a gente fecha a nossa introdução sobre esse tema. A temática do nosso mês então está sendo essa, de conflitos psicológicos no contexto da mediação. Essa é uma série de 4 vídeos, esse é o primeiro, que vocês já viram que temos muito papo para poder conversar ainda. Primeiro eu vou conversar com uma delas, depois com a outra, agora separadamente, e depois no último vídeo vamos fazer um fechamento sobre esse tema. Olá, dando sequência à temática desse mês, que é conflitos psicológicos no contexto da mediação, nós estamos com a Márcia Alves dos Santos, que é agora, né, recente Câmara, tem agora uma recente Câmara, que é a CEPARC, que é a Câmara de Procedimentos Adequados de Resolução de Conflitos. Inclusive, eu já parabenizo pela iniciativa. Obrigada. Eu gostaria de agradecer pela sua presença. Eu que agradeço. É muito bom ter você aqui, Marcinha. Obrigada, querida. Conta pra gente um pouquinho assim, sobre essa sua experiência, até chegar à constituição da CEPARC. Queria falar um pouquinho de você, que não é só psicóloga e psicanalista, é também advogada. Sim. Bem, igual a nossa colega Rita, contemporânea, 35 anos Ai, de meu consultório, Deus. 35 anos. E você falou no primeiro, que a gente estava juntos,
que na mediação a gente não para de estudar. Verdade. Na psicanálise, na psicologia, a gente não para. Então, são 35 anos de estudo, não é? Quando foi em 2014, eu me tornei advogada e, com muita honra, conheci a mediação através da OAB. Que legal. E com Adolfo Braga Neto, fizemos a turma, foram as 2 primeiras turmas, você estava na primeira. Na verdade, embora você seja mediadora já há muito tempo, né? Na verdade, eu não estava na primeira, eu estava na segunda com você como monitora dele. Ah, então é isso. Verdade, a gente se conheceu lá, 2004, tá vendo? Já tem 5 anos isso. Não é? E através da UAB, então, é muito interessante, Grazi, quando logo que eu formei no direito, e tirei a UAB, comecei a receber os nossos jornaizinhos, né? Ah, tá. E eu pensei, quando eu vi anunciado, eu pensei, poxa, psicóloga, mas advogada é igual a mediadora. Bacana demais, exatamente por isso que a gente estava falando. Por toda essa preparação, por todo esse contexto do lidar diário com o emocional, né? Com as dificuldades emocionais das pessoas e no consultório, né? Até hoje, claro, eu tenho meu consultório, né? Atendo. Mas, então, no curso de mediação, na capacitação, eu percebi que não era bem assim. Que a capacitação da mediação, ela é bem específica, tem um corpo teórico, técnico, bem específico, e nossa legislação, você já colocou, abarca todos os profissionais, né? Não é só o advogado, não é só o psicólogo, não é isso? Ou seja, é de fato uma formação. É uma formação, não é? Independente de qual área que você atua. Exato. E é muito interessante porque a psicologia, eu penso que ela tem um convite para a mediação. Exatamente por como a gente já lida com as questões emocionais, não é? Essa escuta, como Rita disse também, na mediação, o que a gente vai fazer é auxiliar as pessoas nessa escuta para que elas possam se escutar através das técnicas da mediação. Não é isso? Verdade. E é muito interessante, eu já vou emendando, né, porque é nosso texto. Outro dia eu tive um caso, não vou citar onde foi, nem questões detalhadas por questões éticas, mas houve um desejo dos pais que eu e minha colega co-mediadora escutássemos a filha deles. E a gente fez uma pausa técnica, ou seja, uma discussão sobre aquilo, e coloquei para minha colega que era muito confortável aquela escuta daquela menina. Porque ela era menor de idade? Era menor de sim. idade, mas era confortável porque no consultório eu trabalho com criança também. Entretanto, ali a escuta era de uma mediadora, mas o conforto era saber até onde eu poderia ir na escuta daquela criança, não é? E até onde meu limite como mediadora me permitia intervir. E foi muito bom, porque tinham questões que essa criança gostaria de saber dos pais e havia toda uma dificuldade dos pais comunicarem. E quando nós trouxemos os dois, né, o ex-casal e a criança já tínhamos feito sessões individuais com os pais. Que legal, é como se vocês tivessem tipo empoderado ela para ela poder estar de fato naquela mesa. Exato. Como no mesmo nível de horizontalidade, mesmo sendo pais, mas para ela poder se colocar e ser ouvida. Exato. Que legal. Porque tinha um desejo dela, tinham perguntas que ela gostaria de fazer, não é? Haviam, como você sabe, todo conflito familiar tem essas questões. Eu escuto da mãe, eu escuto do pai, não é? E qual é o meu posicionamento, qual é a minha escuta? Ela estava querendo dizer da escuta dela ali. E ela teve a oportunidade de dizer e foi muito bom para aquele pai, para aquela mãe e para aquela criança, não é? Então, o que eu queria te dizer isso? Por que eu estou contando? Você vê esse trabalho que a gente tem como mediador de conflito. E essa escuta, no outro lugar dessa psicóloga, de poder escutar aquela criança como mediadora, mas de uma forma confortável, porque eu sabia o limite emocional daquela questão, daquela criança que estava ali. Eu não iria avançar. Não sei se foi clara. Sim, foi e é clara? importante, inclusive, enquanto mediador, apesar dessa formação da psicologia, que eu acho muito importante, por isso eu falei dos estudos e da qualificação, que todos os mediadores, independente da sua profissão, consigam chegar nesse nível, Sim. mesmo que ele não tenha uma formação de psicologia. Como?
fazendo alguns aprofundamentos em autoconhecimento, Sim. né, na comunicação e exercendo a profissão de fato, porque é no dia a dia que a gente vai se fazendo enquanto profissional, não é mesmo? Exato. E é importante que o mediador, ele saiba também reconhecer o seu limite, embora ele às vezes não tenha uma formação em psicologia e que o mediador, que também é psicólogo, consiga reconhecer que aquela informação jurídica precisa ser dita. Então, qual o momento de interromper para que a pessoa busque aquela informação se ela não tiver, às vezes, assistida por um advogado? Sim. E como é que é, assim, é nos mínimos detalhes mesmo que se faz, né? Assim, a atuação, né? E nesses mínimos detalhes... Porque a subjetividade está aí em tudo. Exato. Nesses mínimos detalhes, lá atrás, então, em 2015, nessa nossa capacitação com o IMAR, né? A gente faz muita simulação, né, Grazi? Para poder... A simulação são representações que a gente faz para que a gente se coloque na posição do mediado. No treinamento. No treinamento, do mediado, mediador. E nas simulações com meus colegas advogados, né? Todos ali em treinamento, todos ali buscando o saber da mediação, muito importante, estavam se capacitando para se tornarem mediadores. Havia uma questão choro. Então, na simulação, a gente simulava o choro e o colega advogado, com todo o carinho, ia lá, um lencinho, um copinho de água, aquilo, Grazi, a gente já conversou sobre isso, mas me incomodava tanto, por quê? Aí me incomodava a psicóloga, né? Não o carinho ali, a atenção, porque o choro, ele pode significar várias nuances, desde um sofrimento até uma sedução. Tipo, às vezes o incômodo do advogado, a pessoa chorando, e o psicólogo já está super acostumado. Esperando uma informação. Uma informação, esperando ali o que é que ele estava querendo passar com aquilo. E não lencinho e tudo. Até que veio um supervisor, né, de São Paulo que abordou esse tema. Eu falei, nossa, mas que coisa maravilhosa. Então, é todo um saber psicológico que vai sendo compreendido por outros profissionais que não são da área. Terminei agora, para você ter uma ideia, a pós-graduação da ESA em mediação e gestão de conflitos, ESA OAB Minas Gerais. E os temas principais são exatamente esses, essas nuances psicológicas que fazem esse colorido do entendimento do mediador, embora ele vá atuar como mediador com uma técnica específica, não é? Então, é muito importante, né, essa questão de trazer o profissional, o psicólogo e outros para falarem desse lugar, porque eu acho que, como você disse, é multidisciplinar e só acrescenta para mediação. Você tem ideia, para encerrar o nosso vídeo, eu vim de uma prática comunitária em que era interdisciplinar o trabalho. Então, eu enquanto advogada, eu trabalhava em mediação, em comediação com colegas que eram psicólogos, e no final das contas, a gente brincava entre si que eu era advogóloga e que eles eram psicogados. Porque a gente estava ali enquanto mediador. E aí o nosso saber, ele se misturava, porque ele não importava enquanto formação. O que importava ali era que a gente era mediador. Isso. E as nossas intervenções, elas eram tão assertivas em complemento dos nossos olhares, né? Que realmente a mediação acontecia, fluía e a gente conseguia ter resultados muito bacanas com aquela facilitação de diálogo, de comunicação, restabelecimento de comunicação. Enfim, temos sempre muito conversa, muito papo para bater. E eu queria te agradecer mais uma vez, viu, pela presença. Vamos seguir juntas no último vídeo para a gente poder fechar esse tema, né? E eu gostaria de convidar você a curtir, a compartilhar, a comentar para interagir conosco e seguir apoiando aí a iniciativa do nosso canal. Até a próxima! Olá! No vídeo que exibiremos hoje, dando sequência do último, estamos na temática de conflitos psicológicos no contexto da mediação e a nossa convidada é a Rita Andréa Guimarães, presidente do Instituto de Mediação Aplicada, o IMA. Rita, muito obrigada pela sua presença. Mais uma vez com você, é uma alegria para mim estar aqui com você. Que bom! E a gente falando sobre esse tema, né, que é algo que você já lida na sua vida como psicanalista, mas também tem esse... anos. Nossa Deus, essas coisas a gente não comenta, não. Na verdade, tudo não parece, né, gente? Isso é muito bom, muito obrigada. Assim, é bom ter essa experiência conosco, de fato. E eu acho que isso dá ainda um critério de legitimidade. Eles brincam
que na mediação é bom ter cabelos brancos nesse sentido da experiência. Apesar de que nós ficamos loiras, né? Mas eu gostaria que você compartilhasse um pouquinho com a gente, até sobre essa experiência mesmo, com a psicologia, com a psicanálise e também com a mediação, que são coisas assim, completamente diferentes, né? A mediação, ela é técnica, ela é uma ferramenta, ela é um método, e ao mesmo tempo muitas pessoas confundem, né, a mediação enquanto terapia, o efeito terapêutico que ela causa. Eu gostaria que você me ajudasse também a descortinar um pouquinho falando isso. uma coisa que é importantíssima, né? Eu acho que são profissões distintas, né? Com finalidades distintas e metodologias distintas. Mas elas têm algo em comum, que eu acho muito importante, que é dar a palavra ao sujeito. Né? Eu acho que a mediação ela vem como esse convite. Toma a sua palavra, né? Fale. E a psicanálise também tem esse convite, fale. A questão é o que nós vamos fazer com essa fala, como nós vamos trabalhar essa fala, é que nos distingue e nos complementa. Né? Porque eu entendo que a mediação é esse saber novo, que vem com outros vários saberes, inclusive o saber da psicanálise. Transdisciplinar. Né? Transdisciplinar, né? Ela traz essa coisa do subjetivo, então eu acho que isso é um conceito que precisa ter aporte na psicanálise, né? Mas ela é para além disso, é uma outra profissão. Isso é muito bom de colocar, porque assim, para ser mediador, né, você não precisa ter uma formação específica. Até pela legislação, você precisa ter um curso superior, por exemplo, no caso de mediação judicial. Ter um curso superior, independente de qual seja, para poder demonstrar também um nível de conhecimento, né, de estudo, de exercício mais, profissional, né? etc. Mas ela é transdisciplinar, né? Apesar, né, de a gente saber dessa vantagem de que você já vem com aquela ideia de se trabalhar o autoconhecimento, mas como que é importante, né, o profissional mediador, ao estudar a mediação, ao ser técnico da mediação, também se trabalhar isso para ele poder identificar, por exemplo, algum limite? Eu acho que você está falando uma coisa importantíssima, porque assim, o limite da mediação também é um limite do mediador. Né? Eu acho que o mediador, e essa é uma construção muito bacana, interessante, quer dizer assim, eu estou trabalhando para algo e para além do que eu conheço, eu não te conheço. Né? Eu necessariamente não estou com o seu processo, vou ler e vou conduzir alguma solução para você. Né? Então, assim, o que eu vou fazer é facilitar que você faça essa construção. Então, isso, para além de uma técnica, é um outro lugar. É um outro lugar que você ocupa, né? Que você ocupa perante a vida. Né? Então, você ocupa perante a mediação. Então, assim, eu acho que enquanto psicólogo, enquanto qualquer outra profissão, né, a gente precisa entender que os conflitos perpassam pelo emocional. Claro. Né? Os conflitos que estão ali chegando, eles perpassam pelo emocional. E mais que isso, nem sempre o que você pede é o que você deseja. Né? Isso eu acho que é uma coisa muito importante. E ter esse conhecimento, eu acho que é uma coisa muito importante para o mediador, porque ele sabe que aquilo que chega como demanda, necessariamente não é o que o outro está querendo. Não é o que o outro deseja. Tem ferramentas para que você consiga sair da posição, identificar o interesse. Seja do que for, posição de dentista, de médico, de psicólogo, de engenheiro, né? E em especial que a gente precisa tomar cuidado com a própria posição do psicólogo, né? Porque nós não estamos ali para fazer uma interpretação. Né? Nós estamos ali para dar a palavra. O psicólogo existe, entre aspas, né? Uma vantagem nesse sentido de você saber fazer o distanciamento, né? Como a gente viu no primeiro vídeo, a Marta até comentou, mas ao mesmo tempo tem o desafio de você saber exatamente utilizar desse distanciamento para a atuação quanto mediador. Isso. Eu acho que eu acho que na minha concepção tem um outro lugar que eu acho que é muito importante, que assim, a gente ocupa muito esse lugar, pelo menos na psicanálise, a gente ocupa o lugar do nada. Nada no sentido assim, quem sabe é você, não sou eu que sei. Então eu acho que isso é um privilégio para nós na mesa de mediação. Né? Nós já estamos acostumados a ocupar esse lugar. Né? Assim, o protagonista é você, não sou eu. Em contrapartida, a gente também tem que tomar cuidado para quando a gente está bateando as palavras, porque é isso que uma mediação também faz, né? A gente não correr o risco de pegar e fazer uma interpretação. E não mostrar o que bateou para que o outro faça a sua leitura. Né? Porque eu fico pensando, eu gosto muito dessa metáfora, eu acho que nós somos bateadores da palavra. Né? A coisa vem toda na lama mesmo, né? E a gente vai bateando e vai aquilo que é precioso para aquele caso, para aquela situação, para aquelas pessoas, é o que a gente vai apresentar. Tem até uma sem imagem, interpretação. Tem até uma imagem dessas que viralizam de desenho, né? Que aí tem uma pessoa falando cheio de nós, assim, tudo embolado, e na hora que vai conversando, aquilo ali vai se descortinando e vai desenrolando e as coisas. E acho que a palavra que você falou é mais sábia mesmo, né? É o descortinar mesmo, né? Eu acho que a mediação é esse permissão para esse descortinar.
E acho que para nós psicólogos isso é mais fácil, vamos dizer assim, né? Porque nós somos treinados para isso o tempo todo, para escutar e se descortinar do outro, né? Assim como para outras profissões que a mediação fazem, né? Vão se constituir como mediadores, podem ter contributos ou dificultadores, que nada são empecilhos, são apenas para a gente trabalhar. E eu acho que essa ideia de que é trabalhável, né? Essa ideia de que é construído, que são habilidades desenvolvidas, é que eu acho que é muito importante que a gente vá para uma mesa de mediação, né? Então, Por assim, isso que o mediador, no meu ponto de vista, e a gente escuta isso sempre em todos os lugares, ele é um eterno estudioso. sim, Então, assim, a partir do momento que você se qualificou, se você fez uma formação técnica, você nunca mais pode deixar de se aperfeiçoar, de se aprofundar, porque a gente está em constante aprendizado, principalmente se você não for, por exemplo, da área da psicologia, ou se você, por exemplo, é advogado e tem um conflito que envolve totalmente uma perspectiva jurídica também, aí já é um dificultador também para o psicólogo. para que você pra não poder aponte a resposta também, né? Para que o compreender. advogado não aponte uma resposta jurídica, que Pois que a boca fica coça para do tal, mesmo jeito que né? o psicólogo tem dificuldade de... Exatamente. Aí o advogado fica, e aí? Fala ou não fala, não posso. É. E como o desafio mesmo do profissional. E aí entra naquela questão que vocês falaram do limite mesmo, né? Como que a pessoa, o profissional pode identificar esses limites, ou como que ele deve proceder em algum contexto? Eu fico pensando que tem algumas coisas que falam do próprio impedimento da mediação, né? O impedimento ético. Seu, enquanto você se conhece, né? E entender que você necessariamente não tem que estar apto, ou pronto, ou preparado, ou para qualquer mediação, né? Assim, não é um objeto, é um objeto que toma distância, mas não é um objeto distanciado de você. Então, eu acho que a gente tem que ter um compromisso ético até dizer assim, olha, não dá pra mim, né? Eu acho que para isso eu preciso de conhecimento, do autoconhecimento, né? Para conhecer esse limite. E acho que tem uma outra coisa também. Às vezes o que aparece numa mesa é um transtorno psiquiátrico, é um transtorno psíquico de tal forma que traz um impedimento da mediação, né? Então, assim, quantas vezes a pessoa pode achar que ela está falando e a gente sabe, estou falando uma coisa mais grave, né? Que tem uma coisa, a pessoa ali delirando, né? Pulei para o ponto bem grave. Mas eu quero dizer assim, tem momentos também que a pessoa vem pedindo, que não é para pedir para uma mediação, ela vem pedindo para ser tratada. Exatamente. Porque escutada, todo mundo vem pedir para ser. Né? Ser escutado, isso vai na psicanálise, vai no direito, vai na mediação, é o que o sujeito quer, ser escutado. Mas ser tratado é outra coisa, né? Se tratar é outra coisa. Ele vai tratar daquele conflito e à medida que ele trata daquele conflito, ele se posiciona diferente. Quando ele se posiciona diferente, isso é terapêutico. Mas ele não está se tratando psicamente falando. Sim. Né? E eu acho que às vezes tem casos, já aconteceu, né? Quando você vê o transtorno aparece, aí a gente tem essa facilidade de conhecer as estruturas psíquicas, né? E a gente tem que tomar cuidado com assim, olha, não é pra mim. Ou eu acho que é uma indicação, vou te fazer uma indicação, ou, né, ou interromper. Olha, a gente percebeu como a gente já trouxe numa abertura, como a gente já explicou desde o início da mediação, que a mediação ela é um processo assim, assim, assado. Chegou no ponto que a gente identificou que nós não estamos conseguindo caminhar com a mediação e que, né, chegou, não sei, né, se seria assim, e que chegou ao ponto que a gente identificou que essas questões não são para ser trabalhadas aqui, talvez há algo que você precise de identificar, trabalhar em você, como é que é isso? Tem uma coisa interessante, estou lembrando de um caso que tem uma coisa interessante, pelo menos comigo, na minha experiência desses anos todos, o próprio envolvido na mediação, ele vai esbarrando no próprio limite. Né? Quer dizer, à medida que não é você que está tratando, não é você que está cuidando, não é você que está respondendo, ele vai chegando num ponto que ele mesmo vai travando. Né? E aí, necessariamente, porque a mediação ela gera uma responsabilização, isso, né? Então, assim, chega num certo ponto em que a própria pessoa vai se deixando de se colocar, se eu posso dizer assim, ou entendendo, essa não é pra mim. Então, necessariamente, nem é essa coisa tipo assim, olha, não serve, não é aqui, não é para nós. Eu acho que nem é isso, necessariamente, você fazer esse apontamento. Mas você vai fazendo outros apontamentos que a própria pessoa vai entendendo que a demanda dela não é aquela. Porque a mediação tem isso também, né? É trazer clara a demanda da pessoa que está lá. Exatamente. Né? E a gente respeitar essa demanda que é da pessoa, que muitas vezes é completamente diferente do que o caminho aparente do caso está levando, isso. Né? E é uma coisa importante, né, Grazi, entender assim, mediação não é a única solução do mundo. Exatamente. Né? Então, tem casos que vão ser mediados. Sim, mediação é uma via de possibilidade, né? Eu entendo até que a mediação é muito além do que uma resolução de conflitos. Eu entendo que a mediação é um convite, uma comunicação ética, mais do que simplesmente um procedimento de resolução de conflitos, né? Então eu acho que assim, que a gente tem que também colocar esse limite
na própria mediação, né? Porque senão daqui a pouco nós estamos convertendo as pessoas. A serem todos mediéticas. Exatamente. Então, muito obrigada Te pela sua agradeço mais uma participação. vez, é sempre bom Vamos estar com seguir, você. então, conversando no último vídeo para fazer um fechamento desse assunto, tá? Obrigada. E não deixe, então, de curtir nosso vídeo, de comentar para interagir conosco, compartilhar com outras pessoas e apoiar o nosso canal. Olá, estamos no último vídeo sobre conflitos psicológicos no contexto da mediação. É muito importante a gente deixar claro que isso aqui é um bate-papo informal sobre um tema que é muito relevante da gente conversar. Então não estamos esgotando nenhum assunto, muito pelo contrário. Estamos trazendo informações e quem sabe alguma pulguinha aí na orelha para vocês refletirem junto conosco, tá bom? Trouxemos aqui para esses bate-papos a Rita Andréia Guimarães e a Márcia Alves dos Santos, que são queridas amigas da mediação também, né? Psicólogas, psicanalistas, a Márcia também é advogada, e a gente conseguiu demonstrar até essa transdisciplinariedade, né, da mediação nesse contexto. Eu gostaria que vocês me ajudassem aí a fazer um fechamento desse tema, né, tão importante de demonstrar essa questão. Olha, agora a gente entendeu o que é terapêutico, o que é terapia, o que é mediação, mas quanta subjetividade há, né? Tanto para as partes quanto para nós, né? Os desafios que a gente tem enquanto profissionais, mediadores, etc. Eu acho que tem uma coisa interessante que eu acho que Márcia falou, né? Que é sobre essa coisa de tolerar, aguentar a angústia do outro, né? Não é isso, Márcia? Tá falando sobre aguentar o choro e tudo mais, né? Exatamente. E que a gente é No vídeo treinado anterior. pro oposto. Né? A gente é treinado por qualquer pessoa que chegue até a gente e fala assim, se você soluciona o problema, né? Como diz Isso, assim, são solucionadores de solucionadores de problemas. problemas. Então eu falo assim, bobagem, vai passar, né? Toma aqui, deixa eu te dar um dengo. Ou até na mediação o risco de falar, vou te fazer um afago, e de verdade você está impedindo que o outro se apresente. Porque E as pessoas confundem, inclusive, a técnica do afago, achando que o afago é para a pessoa chorar, sei lá, dar o lencinho e tudo mais. Isso. Sendo que o afago ele é muito mais do que isso, né? Às vezes o seu próprio olhar de reconhecer aquele momento da pessoa já faz com que ela se sinta acolhida. Exatamente. E é importante que a gente entender, né, assim, que perceber que às vezes o choro é a forma de falar. Assim, o choro, a raiva, ou quer dizer, essas coisas emocionais, vamos chamar assim, né? São as expressões que o sujeito está se dizendo. É a forma de se dizer. Né? E segurar isso é uma coisa que nós não fomos treinados para isso. Nós, nenhum de nós. Sim. Né? Desde o engole choro quando você é criança, até vai lá e beija o seu irmão e finge que tá tudo bem. Homem não chora. Homem não chora, né? Fazemos as pazes. Como se resolver conflitos fosse, inclusive, fazer pazes. No sentido de, não vamos falar mais sobre isso, vira a página. Né? Quer dizer, essas coisas que eu acho que é uma importância fundamental na mediação, né? Que é poder dar espaço para essas manifestações, entendendo que são manifestações, né? Não são transtornos. Isso. Né? Eu acho que isso é importante a gente E falar. que essas Isso que é manifestações, elas dizem de interesses por trás. Exatamente. E necessidades a serem atendidas. Perfeito. E essas necessidades, quando aparentes ali na mesa de mediação, é que possibilitam que a gente consiga se cooperar e chegar em soluções que sejam boas para todo mundo. Soluções de verdade, não camuflar solução. Isso, eu acho que você vai falar importantíssimo. E sem uma pressa de dar uma resposta, né? Um bom silêncio, até porque a gente né? não tem que dar resposta, Não né? tem que dar resposta. Eu digo assim, de usar uma técnica. Resposta no sentido de uma técnica, a gente não dá resposta. O mediador não dá resposta, o mediador não sugere. Ele auxilia naquela reflexão, não é? Verdade. Naquele entendimento do que está havendo. E um bom silêncio, às vezes, ele acolhe, ele propicia a fala do outro, não é? Ele faz com que o outro se sinta naquele lugar confortável para dizer. Então, é muito importante, né? A gente está falando aqui, né? De aumentar essa angústia, de trabalhar, não é? De trabalhar o que o outro nos traz, qual o interesse dele, não é? E que o mais importante é que quem está ao lado, o outro mediado, escute. Que esse é o nosso propósito. E até brincando, assim, que a gente já ouviu algumas vezes no contexto da mediação, que aí eu já até comentei com vocês, que parece que é um mantra que eles dizem, né? Que é assim, ó, o problema não é meu. E nós não estamos sendo insensíveis, né? Nós estamos, na verdade, se permitindo perceber que aquele problema de fato não é seu e que você tem que saber se distanciar e respeitar aquela autodeterminação da pessoa e ao mesmo tempo permitir com que a pessoa se reconheça a partir das ferramentas que vão gerar
movimento ali em direção àquele consenso, né? E é uma aposta no outro, se a gente pensar, né? É uma aposta no outro. É humano. E é uma aposta que o outro pode. Né? Que eu acho que é importantíssimo na mediação. Quando eu entendo que o problema não é meu, não no sentido do distanciamento da questão, exatamente, mas eu entendo assim, é porque ele pode resolver. Exatamente. Né? Porque se eu acho que o problema é meu, a minha tendência é eu resolvo pra você. Chorou, deixa eu dar um lenço. Isso, eu resolvo a situação. Exatamente. Mas quando eu falo assim, o problema não é meu, não é no sentido de não ter empatia, ou não perceber, ou não entender, né? Ou compreender o que seja. É no sentido de dizer assim, olha, ele pode resolver. Né? Exato. Eu acredito que ele possa resolver. Exato. E complementando, como o seu programa tem uma abrangência, eu pedi para nossos colegas advogados que trabalhem isso internamente, não é, Grazi? Os advogados que querem ser mediadores, né? Não, os advogados advogados mesmo. que acompanham os mediados numa mediação, sim. que Entendi. trabalhem um pouco essa angústia do ouvir. Não é porque como eles estão ali super preparados para poder dizer do jurídico para aquele cliente e o próprio processo faz com que eles é que falem, numa mediação a gente pede que aquela pessoa que viveu o problema fale, não é? E que nossos advogados estejam ali colaborativamente dando informações de orientações jurídicas, não é? Porque muitas vezes essa dificuldade do ouvir, não é, Rita, faz com que eu também, né, o advogado queira ajudar. E a gente fica com tanta vontade de escutar Porque às aquele vezes acha que tá ajudando ali. e no final você não tá ajudando. Tá fazendo o papel dele, como tudo é muito novo na mediação, a gente está no momento de introduzir a cultura, né? Essa Sim. cultura da escuta, essa cultura de acreditar que aquele que viveu o problema também pode trazer a solução. Não, e eu ouvi isso de não uma é? advogada, né? Que é advogada. Isso. Você está falando de colega para colega, Claro, né? claro. E que ao mesmo tempo também psicóloga é interessante porque a gente foi treinado enquanto advogada, e eu digo na formação jurídica, para representar aquela pessoa. Exatamente. Exatamente. Acertei, né? Exatamente. Então, assim, ela foi, a pessoa assim, ele foi feito assim, olha, estamos numa audiência, eu que te represento. Então eu pego a sua palavra, eu avoco a sua palavra para mim. Advocare Só que mesmo. será que esse advocare, É. será que eu estou falando da mesma forma? Quantas dinâmicas a gente faz em cursos de mediação? Que a gente Exato. percebe que quando a gente vai devolver algo que não é nosso, às vezes a gente não coloca o mesmo sentimento, a gente não coloca da mesma forma, Exato. nem sempre a pessoa se sente representada, né? Exato. E a mediação não é para ninguém representar ninguém, é para as próprias pessoas serem elas mesmas, né? Exatamente. Ela mesma assumir seu papel, como a Rita comentou. Representante de si mesmo, né? Exatamente. Representante de si Exatamente. mesmo. Isso que você falou é tão importante, né, Grazi? Porque assim, é uma mudança de lugar mesmo, como a gente tinha dito antes, né? Que o bom advogado, e continua sendo no sentido mais amplo da palavra, né? É aquele que toma a questão e resolve para você, né? O bom mediador é aquele que entrega, devolve a você mesmo, que é a sua questão. Então, E nada melhor o movimento é outro, né? E nada melhor do que né? você mesmo saber resolver um problema que é seu, Isso. mas quando você sabe identificar e ter como oportunidade de você também resolver. Porque às vezes a gente não sabe. Sim, Quando Grazi. está envolvida naquele emaranhado de conflito, qual que é a tendência cultural? Delegar também. Entrega pro outro. Então, na verdade, não é só o advogado que Claro. precisa de transformar, é a cultura. E não é poder resolver, é poder dizer do seu próprio problema, a partir da sua fala, não é? E esse dizer, voltando lá, ele é terapêutico, porque eu digo, a nossa técnica de um resumo, eu falo para você, eu faço um resumo do que diz, eu paro e penso e posso trazer uma nova palavra ali, uma nova forma de pensar. Então, é esse circuito, vamos dizer assim, da comunicação que a mediação vem instalar, não é? Processo. E é né? tão interessante o que a Márcia está falando, né? Que eu penso assim, se eu ali enquanto mediador, né? Estou autorizado, vamos dizer assim a palavra, pelos mediados. Aliás, eu só sou mediador porque tem os mediados que me autorizam. Sim. Caso contrário, você nem seria mediador, É, né? como a autoridade do processo. Isso, né? autoridade Pra dada conduzir por o eles. procedimento, né? exatamente. Autoridade dada por eles. Mas Eu- quem é a autoridade da situação, protagonismo o são protagonismo eles. é a pessoa, mas a autoridade do procedimento para conduzir verdade. E a Baseado numa autorização. confiança. Isso, e é Autorização. interessante, né? E é interessante que assim, à medida que essa autoridade nos é dada, também a nossa palavra, que de verdade não é nossa, é do outro, pode ser ouvida, né? Porque se eu estou em conflito, eu e João, né? Eu falo uma coisa, João inclusive já sabe o que eu falei, já tem a resposta pronta, porque o conflito já deixou a pessoa paralisada. Eu acho assim, o conflito é quase um mito.
estabelece o mito e pronto. Mas se o outro e esse terceiro, né, imparcial, que diz, que simplesmente repete ou reconstrói, ou melhor dizendo, parafraseia, eu dou a ele a chance de escutar. Né? Ah, você está falando? Eu consigo escutar. Né? Porque aquilo que me perturbou, que me tolda mesmo, eu estou escutando o que o outro disse mesmo. Mas quando passa por você fazendo um resumo, eu consigo destravar aquele conflito no meu ouvido. Ouvir de um outro que eu disse. Né? Então, se eu consigo destravar. Tipo, nossa, eu coloquei um problema imenso e pode ser que nem seja tão problema assim. Ou então eu tô percebendo esse problema, olha, ele começa a ter possibilidade de solução. Isso, tem um outro, né? Assim, eu tô dizendo, às vezes é tão interessante na mediação, às vezes repete exatamente a mesma coisa e o outro escuta diferente. Exato. Essa eu acho que é a grande beleza da mediação. Eu acho que a gente conversou com tanta beleza, na verdade, de mediação. Eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês. Nossa, Graça, tá sempre maravilhosa. Eu amei realmente. É uma oportunidade. É uma oportunidade de fato, assim, Exato. da gente mostrar para as pessoas que é algo que precisa ser dito, precisa ser falado, que a mediação é de todos nós, né? O mediador, ele se faz mediador, né? Independente da sua formação, mas todo o saber ele se complementa e realmente uma das partes desse saber que vem da psicologia, ela de fato enriquece muito a mediação, né? Seja como for, porque as nossas formações, elas têm muita técnica da psicologia, mesmo que você nunca tenha contato com psicólogos enquanto com mediadores ou enquanto colegas, você sabe que se você estuda a escuta ativa, ela, de alguma maneira, ela foi trabalhada ali na psicanálise, ela foi trabalhada na psicologia, e é isso que nos complementa também, né? Muito obrigada por ter ficado conosco até aqui. Continue acompanhando as próximas temáticas do canal. Encerramos hoje, então, esse vídeo com muita qualidade, como vocês puderam perceber. Curte, comente, compartilhe com outras pessoas e aproveite para poder observar daqui a pouquinho aí nas próximas lâminas os nossos patrocinadores, os nossos apoios e apoie também. Seja participante do nosso canal. Até mais!